Passageiros do transporte público reclamam da lotação de ônibus durante a pandemia. Vespasiano, eles afirmam que depois da flexibilização do comércio, está impossível manter o distanciamento social. É isso que eu falo. Vamos ver o que as empresas vão falar, porque as empresas sempre falam que está tudo bem. Quer dizer, sempre o errado é o pagador de imposto, é o cidadão, aquele que tem que pagar para entrar e andar em ônibus ruim. Vamos lá ver. As imagens enviadas por telespectadores mostram o terminal rodoviário abarrotado de gente. Perceba que todas as plataformas estão lotadas, o que deixou os passageiros revoltados. Cadê o protocolo que os governantes estão falando, né? Os ônibus cheios, horários defasados. Os ônibus chegam em horários atrasados e está difícil. É o que todo mundo quer saber. Os passageiros reclamam ainda que o intervalo entre os ônibus continua o mesmo aplicado no início da pandemia, mesmo depois da retomada do comércio. É por isso que os coletivos estão circulando muito cheios. Como é que tá a situação do ônibus aí, amigão? Mostra pra nós aí, à frente aí. Isso é porque tá na pandemia, viu? É por causa de situações como essa que Dona Heloísa está com medo de usar o transporte público. É assim, ó, viu? Muito... Ela fica preocupada? Eu fico, muito, né? Que vai tanta gente em pé, né, menina, assim, pertinho, boladinho, quando é em pé, sentado na porta, assim, ó. Eu falo assim, meu Deus do céu. Tá precisando de mais ônibus, não era assim, não. Mas não era mesmo, viu? Era... light, melhor, né? Era light. No centro, à tarde, vai lá, vocês não vão conseguir entrar dentro da estação, muito cheio, falta ônibus, estraga o ônibus direto, anteontem estragou 2.505, então assim, é muito ruim, é horrível, extremamente horrível. Quer dizer que voltar para casa é ainda mais difícil? Pior, porque os horários aqui também são muitos alternados, sabe? Tipo de 1 em 1 hora. Segundo o presidente da Associação dos Usuários do Transporte Público de BH e região, as empresas estão rodando com 50% da capacidade de antes da pandemia. Ele reclama da falta de fiscalização. Quando multam, não cobram essas multas, os empresários não pagam essas multas. Então, a ausência da fiscalização gera impunidade e a impunidade gera a prática corriqueira do crime. As linhas alimentadoras que fazem o transporte dos passageiros do bairro onde eles moram até a estação Morro Alto também são alvo de muitas reclamações. Os usuários alegam que chegam a ficar mais de 1 hora esperando pelo coletivo. Tá uma vergonha. A gente fica até 1 hora no ponto de ônibus lá no Alto Santa Clara esperando o 5600 e não passa. A gente pergunta aos motoristas se vai voltar ao normal, porque o trabalho nosso já voltou ao normal. Eles não têm nem ideia. Tem hora que a gente chega lá no ponto, é 1 hora, 1h20. Às vezes você pega serviço em um certo horário, você tem que sair de casa 2 horas mais cedo, porque não tem horário de ônibus. Imagina a rotina da Lucimar. Ela mora no bairro Bom Sucesso, em Vespasiano, e trabalha no Lourdes, na capital. Demora, em média, 2h30 para chegar ao serviço e paga mais de R$10 de passagem só de ida. Aí não passa. Saber eu sei, de hora em hora, mas não passa. Deveria passar de hora em hora? Deveria. Mas aí não passa no horário? Aí não passa no horário. Aí você chega atrasada no seu trabalho? Atrasada. Já teve problema com isso? Já tive problema. O que aconteceu? Já tive de sair do emprego por motivo de não ter ônibus. A passagem aqui é uma das mais caras que tem. Isso é um absurdo. Olha, o Sindicato das Empresas de Transporte Passageiros Metropolitano, Citran, informou que desde o início da pandemia vem ajustando os quadros de horário diariamente e que a demanda vem aumentando gradualmente, assim como o número de viagens. O Citran disse ainda que as empresas acumulam prejuízos de mais de R$100 milhões e que isso impossibilita que as operações sejam feitas de forma ideal. Já a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade informou que monitora diariamente a operação do sistema de transporte metropolitano e que as empresas já foram notificadas para adequar as viagens a fim de atender a população.